Boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas à segunda jornada SP Flor Forma e Informa. E lá se vão 30 anos de associativismo na terapia floral. E a SP Flor, ela se coloca como herdeira e continuadora do trabalho iniciado pela Associação Brasileira de Essências Florais, a Abreflor, afirmando que suas raízes e inspiração, estão nessa primeira associação que há 30 anos deu início ao associativismo dos terapeutas florais brasileiros. Então, honrando a Abreflor e a história da terapia floral no Brasil, hoje teremos a alegria de conversar com Eunice Ermel, ao dar início às comemorações do Setembro Floral e a segunda jornada SP Flor Forma e Informa, que esse ano traz como tema desafios, perspectivas e soluções. Eunice Ermel é educadora pelo Mackenzie, pianista, escritora, poetisa. Na área das práticas integrativas, é terapeuta floral, acupunturista, cinesiologista, com reconhecimento nacional e internacional, quer como profissional, quer como educadora. Ela iniciou sua pesquisa sobre a filosofia das essências florais em 1979. Foi fundadora da Associação Brasileira de Essências Florais, a Abreflor, isso em 1991. E também foi fundadora da Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, a nossa SP Flor, em 2012, da qual recebeu o título de sócia honorária em 2013. Então, para rememorar a Abreflor e a história da terapia floral, Eunice Ermel. Boa noite a todos. Boa noite a Kátia, prazer, orgulho, agradecimento por estar presente nesse mês de terapia floral, um mês que a gente comemora o Dr. Bach, aniversário dele, e posso repetir que é um grande prazer estar aqui com vocês, esperando que vocês aproveitem ao máximo tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser trabalhado nesse mês de setembro. Mais uma vez, Kátia, agradeço. O prazer é todo nosso, Eunice. Então, na década de 70, que nós temos os primeiros depoimentos dos florais aqui no Brasil. E a gente sabe que foi no final dos anos de 1970 que você também conheceu os florais. Então, nós gostaríamos de saber, que você contasse um pouquinho para a gente, como foi esse seu contato com os florais nessas suas andanças pelo mundo? Bom, nós estamos falando ainda da década de 70, né? Eu tive esse primeiro contato com a terapia floral na Índia. Eu estava dentro de um trabalho em Auroville, conhecendo aquele ashram, e ali estava na época um grupo europeu e começamos a falar sobre terapia floral, sobre essências florais, sobre os florais, ainda não se falava em terapia, nada disso, e eu fiquei apaixonada quando tive esse primeiro contato. E pensando que ao voltar para o Brasil, eu imediatamente teria a oportunidade de conhecer alguém no Brasil que trabalharia, conhecia alguém que pudesse me dar maiores explicações. Queria, na minha volta, passar na Inglaterra para ter um contato mais direto, mas havia urgência de voltar ao Brasil para reassumir o meu trabalho no Mackenzie, e cheguei aqui e fiquei aguardando a possibilidade de conhecer um pouco mais a fundo os florais que já tinham me encantado lá, né? E se Kátia me permitir, eu vou fazer um linkzinho aqui de como, no começo da década de 80, nessa busca ansiosa para conhecer, ter
saber se alguém conhecia, se alguém tinha aquelas essências aqui, eu fiquei sabendo que haveria um curso que falaria sobre florais, mas na realidade, quando eu fui atrás dele, um curso que naquele momento ainda chamava-se Touch for Health, Saúde pelo Toque, depois traduzido, logo depois, por volta de 1985, 86, como Saúde pelo Toque, e esperando que eles falassem sobre florais. E não falaram nada. E, porque não falaram nada, eu resolvi fazer um segundo módulo para ver se no segundo módulo eles falariam. E continuaram não falando nada. E eu resolvi, então, perguntar se falariam alguma coisa a respeito dos florais. E qual foi a surpresa quando me disseram que, fazendo um curso, o final do curso, que era um curso mais longo, o terceiro módulo, fora de São Paulo, na sede do CEF, do Centro de Estudos de Terapias para o Homem Integral, etc., lá no Rio, em Araruama, eles apresentariam numa das noites as essências florais. E lá fui eu, porque o que me interessava não era o que eles estavam dando, e sim a terapia, as essências florais. Eu preciso insistir porque hoje a gente fala tanto terapia floral, e naquele momento ninguém falava em terapia floral, falava em essências florais. Eu fui, fiquei surpresa com a apresentação das essências, vi flor por flor naqueles slides maravilhosos, e a cada flor havia uma pequena explicação de como aquilo era, de como funcionar, de uma maneira muito incipiente. Foi um começo do começo do começo. E naquele momento, um floral foi testado para mim, e eu fiquei pasma de ver como um floral poderia ter uma atuação, porque eu passei a tomá-lo. Não vou nesse momento explicar como aquele floral foi testado em mim. Isso é um assunto que talvez no decorrer desse nosso bate-papo eu vá falar sobre teste muscular, sobre a informação da memória celular, e que era o tema do curso que eu estava fazendo. E aí o próprio professor que trouxe o curso para o Brasil, junto com a esposa dele, testou um floral para mim. E para aqueles que conhecem os florais, eu posso dizer que o meu primeiro contato direto com o tomar a essência floral foi o Gorse. E para quem conhece o Gorse, sabe que ele é o grande floral das grandes saídas. Houve um congresso de terapia floral alguns anos atrás, e algumas pessoas foram convidadas, e pasmem, 6 pessoas foram convidadas aleatoriamente. E vejam, o Gorse tem uma força tão grande que, além de eu apresentar como eu cheguei ao Gorse, outras pessoas falaram do Gorse também, ainda que nós não tivéssemos combinado isso naquele encontro. E esse Gorse, para mim, então, é a grande marca registrada na minha vida, porque ele realmente fez a grande transformação. Então, eu estou hoje podendo trazer um pouquinho dessa experiência e da maravilha que é poder usar hoje a terapia floral, e não mais só pensando em essências florais. Não sei se, Kátia, isso é bom para você, como falando dessas 2 décadas, só que eu quero aqui dar uma palavrinha, porque eu comecei a mexer com isso por volta de 1984. Não existia possibilidade de comprar as essências. E uma pessoa que estava voltando para a Inglaterra vendeu para mim o kit. Ela era uma inglesa, ela tinha o kit original do Centro Bar. Ela me vendeu, deixou comigo os dela, e foi assim que eu comecei a usar, tendo o meu kit particular, né? E começando a pôr em prática, não só comigo, com outras pessoas. Eu já estava atuando nos primórdios dessa cinesiologia aplicada, da saúde pelo toque, só que eu acredito que outras tantas pessoas, até na década de 70, é importante dizer que mais gente devia já conhecer, que não havia uma sistematização. Então,
década de 80, a gente começou a se empolgar mais. Outras pessoas já estavam buscando, já tinha uma farmácia em São Paulo, se não a farmácia, mas a farmacêutica, que muita gente conhece e muita gente reconhece a Amarílis, dona da farmácia Cristiano. Eu sei que ela também, nós tivemos contato nessa época. Cheguei a ceder alguma essência porque ela precisava e ela não tinha aquela essência exatamente. Então havia já um movimento, e esse movimento eu acredito que seja anterior à década de 80, Kátia, e quem não está nos ouvindo. Então aí a coisa começou a fermentar. Eu digo que melhor do que qualquer outra expressão é essa fermentação. Muita gente começando a botar o fermento para ver como é que o pão ia crescer, né? Então, deixo aí uma primeira experiência dessa década. E, Eunice, é bem no final, como você está colocando, né? No final dos anos 80, nós já temos realmente o surgimento dessa ideia um pouco, né, daquilo que nós vamos chamar de terapia floral, né, enquanto uma terapêutica especializada no uso das essências. E nós temos no iniciozinho dos anos 90 um grande evento de florais de Bach que vocês promoveram. Você poderia falar um pouquinho desse grande encontro, né, dos florais de Bach e logo depois da fundação de uma associação de terapeutas florais? Só que em 90 ainda não tínhamos pensado em criar essa associação. O que nós queríamos era fazer um evento para divulgar e trazer, juntar, criar um grupo que não fosse pequeno, que fosse se ampliando e levar a notícia da terapia floral. E foi interessante porque foi um grupo naquele encontro, tínhamos reuniões semanais para ir montando aquele congresso, e eu posso dizer com muito prazer que foi um enorme congresso. Nós conseguimos naquele momento, em 90, comemorando o aniversário do Dr. Bach, que foi em setembro, e foi naquela data, nós conseguimos o Centro de Convenções Rebouças, ali da Faculdade de Medicina. Fechamos para 600 pessoas, se eu não me engano. Essa memória com números nem sempre vai ficar tão atualizada, mas eu acredito que eram 600. Só que teve tanta gente que nós tivemos que ampliar para um anfiteatro, para ter mais gente. Então aí nós começamos a dar conta de como as pessoas já buscavam as essências florais e a terapia floral. E foi um encontro fantástico. Foi um grupo grande que organizou as farmácias, não só a Cristiano. De Campinas veio a pessoa que trabalha direto com florais de Bach, ela era uma das organizadoras. Fazíamos reuniões semanais, às vezes mais de uma, para ir formatando. Quem vamos convidar? Vocês sabem quando um congresso vai acontecer, como dá trabalho, mas como também é prazeroso, né? Então, ali foi aquele primeiro momento e foi muito gratificante poder, num dia de aniversário de Dr. Bach, estar falando, e várias pessoas falando, da maravilha que são as essências florais, que hoje a gente já conhece como uma terapia floral, né? Então, eu acho que podemos falar de 90, exatamente isso. Esse grande evento, como você falou, foi em 1990. E aí, em 91, a gente já tem a constituição, né, da Abreflor. E o que eu queria perguntar é assim, quais as perspectivas, né? O que vocês pensavam na época que os levou a estruturar uma associação de terapeutas florais? E uma outra pergunta é: por que a Abreflor se chamou Associação Brasileira de Essências Florais e não Associação Brasileira de Terapia Floral? Você podia explicar isso para a gente, por favor? Isso eu acho que dá para explicar
eu estou sempre tendo uma visão mais parcial e de 30 anos atrás, né? Então, algumas coisas às vezes podem escapar aí. Mas uma das razões naquela época e anteriormente também, estavam explodindo muitos trabalhos, na década de 80, pelo menos, ou de 70 para 80, já estava entrando macrobiótica, estava entrando, a acupuntura estava tendo uma visibilidade maior, estava entrando trabalho naquela década de 80 de material já impresso, de quiropraxia, o Juraci Cansado entrando com Douyin. Então eram muitas coisas acontecendo. Mas havia também, com relação às essências e a essa sua pergunta, o cuidado de que aquilo não se tornasse essência é uma coisa, falar em remédio é outra coisa, falar em medicamento é outra coisa. E esse era um alerta naquele momento. Nós não vamos, ainda que sejam Barflowers Remedies na Inglaterra, nós não queríamos usar muito essa expressão remédio, para que não houvesse uma deturpação que aquilo fosse um medicamento. Então, ficou várias reuniões também para chegar a se criar, mas a ideia de se criar uma associação, aqui eu quero deixar bem claro, porque na época alguém levantou uma questão, é para haver controle dos florais? Não. Em momento algum nós pensamos em criar qualquer coisa que fosse para controle. E sim, em primeiro lugar, para divulgação. Segundo lugar, para mostrar aspectos educativos, transformadores das essências florais. Se pensasse nesse aspecto educação, que hoje se discute tanto, eu sei que é o grande foco da SP Flor, ali já existia esse espírito. Mostrar como é que o floral age, que tipo de ação ele existe numa reeducação, não para tirar, supondo, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho medo. Não, mostrando que o floral trabalha não é no medo, mas sim valorizando a virtude que já existe em cada um. Então, com esse aspecto de transmutação, de transformação. Mas isso tudo, hoje a gente pode conversar abertamente em relação a isso, né? Mas naquele momento, como vamos chamar? E aí veio essa ideia de Associação Brasileira de Essências Florais. E aí acontece uma coisa muito curiosa nessa reunião que vale a pena. Mas como nós vamos dar um nome tão grande? De que maneira ela vai aparecer, né? E aí eu sempre brinco que o passarinho e os anjinhos cantaram naquela hora. E nós ficamos brincando, associação, essência, floral, não sei o quê, e de repente surgiu assim, espontaneamente, e nisso eu fico muito feliz, porque foi como se explodisse de dentro de mim. Eu falei, Abreflor, gente! Como? Abreflor é Associação Brasileira de Essências Florais. E nesse momento a Abreflor surgiu. Esses momentos são realmente muito emocionantes, né? Não, além de ser emocionante, foi um momento muito forte, porque todos nós ficamos surpresos naquele momento de surgir um nome tão forte. Basta dizer que naquela época, na Folha de São Paulo, existia um jornal, um dos jornais, dos cadernos, chamava-se Folhetim. E naquele dia também saiu o Floretim, que foi uma publicação da Abreflor durante um bom tempo, que não só naquele momento comigo, e naquele momento nós já tínhamos então uma primeira direção, discutimos muito isso, estávamos eu não posso dizer todas as pessoas, isso nós teríamos que pegar a ata, mas posso lembrar de algumas pessoas, mas acima de tudo estava também o VU, que foi um grande impulsionador, eu vou dizer assim, porque ele nos permitiu, nos primeiros anos da Abreflor, usar
as dependências do SEATA, que é o Centro de Terapias Alternativas de Acupuntura, do qual ele é o presidente e o fundador, ele nos permitiu fazer com que a sede da Abreflor ficasse dentro do SEATA. E ele estava nessa reunião. Ele é um dos pais, dos fundadores. E nós ficamos na discussão, quem vai ser presidente? E eu disse, não, o primeiro presidente é você, Vu. Além de tudo, você tem o respaldo médico por trás que eu não tenho. Então, nesse primeiro momento, ele se tornou presidente e eu, com muita honra, fui a primeira vice-presidente. E que depois fui passando por várias mãos, pelas mãos da Eneida, por outras tantas pessoas, sempre com esse enfoque de educação na terapia floral. Então, se eu posso falar de 91, eu vou um pouquinho mais longe, que talvez você fosse me perguntar. Quando isso foi instalado oficialmente? Que data foi essa? E foi no Dia dos Namorados. Porque, veja, eu continuo meio engasgadinha. E não é só da emoção, é do engasgo mesmo. De falar bastante sem beber água nos entremeios, né? Nós resolvemos fazer no 12 de junho, desculpe, porque a gente considera o Dia dos Namorados o Dia do Amor, né? Então, nada melhor do que criar a Abreflor oficialmente nesse dia. E eu acho que é dentro desse espírito amoroso, de troca de carinho, dessa amorosidade, que a Abreflor é constituída, e hoje as várias associações, incluindo aí, e com evidência, que é o nosso encontro, a SP Flor. Nós continuamos no mesmo espírito, e eu vejo que as pessoas que hoje trabalham com terapia floral, com os diferentes sistemas até, tenho contato com algumas dessas pessoas, vejo quanto amor é ventilado por trás. Então, aquele pãozinho que foi fermentando lá naquela década de 80 até chegar a 90, eu acho que hoje já deu um pãozinho de queijo, um pãozinho integral e outros tantos pãezinhos por aí, né? Eu acho que isso cumpre um pouquinho o papel desse primeiro momento. Kátia, veja o que é que você gostaria de saber, o que eu posso dizer. Eunice, é muito especial ouvir você falar tudo isso, né? Eu, particularmente, tenho uma história assim, de gratidão e carinho pela Abreflor, né? Da qual eu tive a honra de participar no final dos anos 90. E sempre que eu trato da história do sistema IVC, né, dos florais Mãe Terra que eu produzo, eu conto que o sistema ele teve início graças a um dos cursos de terapia floral da Abreflor, do qual você era professora, coordenadora, né? E meu marido, o Fábio, na época, ele era um aluno, né? Um aluno que precisava escrever uma monografia. Aí ele foi incentivado, né, por você a produzir uma essência descrevendo o processo. E aquilo que era só um trabalho de produção científica se tornou o nosso sistema, né? E assim começou essa pesquisa dos florais da Mantiqueira, que foi o primeiro nome do sistema, né? Que teve a Eunice como madrinha, né? O que nos honra muito e uma alegria muito grande. E assim, Eunice, uma das coisas que você colocou muito bem é assim, realmente a SP Flor, ela busca ser, né, a continuadora desses ideais da Abreflor, dando prosseguimento a todo esse trabalho. E, para nós, essa missão educadora da Abreflor é algo muito importante e aquilo que a gente mais preza por dar continuidade. Então, você poderia falar um pouquinho sobre esses cursos e todo esse movimento de educação mobilizado pela Abreflor? E aí eu já engataria no método Rios de Luz,
porque foi onde também eu me formei, foi o meu primeiro contato com você, com a Abreflor, foi através do método Rios de Luz, né? Então, eu gostaria que você falasse desse lado educador, tanto da Abreflor, como o seu, e o que é o método Rios de Luz, por favor. Érica, Kátia, eu inverti o nome porque eu acabei de usar o nome, vai estar gravado, o nome Érica, que ela é uma das minhas coordenadoras, uma das pessoas mais efetivas com esse trabalho, trabalha muito bem com floral e com as técnicas que eu uso no cotidiano. Falando de educação e dos cursos, logo de início, começaram a acontecer alguns cursos, né? Vale ressaltar também que houve mais de uma vez um curso ligado à universidade como uma pós-graduação, mas assim, como uma técnica paralela. Então, devagarinho, as pessoas foram entendendo que a terapia floral, e vamos manter esse nome agora, poderia ser sempre um recurso a mais no conhecimento de várias outras práticas. Então, na pró-reitoria de uma determinada universidade, houve um convite para que a gente desse um curso de essências florais. Enquanto isso, vários cursos foram pipocando e muita gente começou a pesquisar diferentes sistemas. Eu participei diretamente naquele primeiro momento dos florais da Mantiqueira e hoje em dia tenho esse contato com esses florais que agora chamam-se IVC, né? Com um nome muito lindo, que são os florais da Mãe Terra. E daí para mais, devagarinho a gente foi vendo como muita gente começou a pesquisar. Mas se nós falássemos, eu acho que em termos educacionais, eu acho que a coisa mais importante, que é o grande recado que nós todos, terapeutas florais, deveríamos deixar para quem nos procura, para quem está nos nossos cursos, é o enfoque do Dr. Bach, acima de tudo. Porque lembro numa historinha dele que ele diz que a doença, o que chama de doença não é bem a doença que a gente conhece, porque a verdadeira doença está no coração, na alma, né? Então, qual é o objetivo da essência floral? Basicamente, no processo educativo, é trazer para a pessoa a qualidade que ela já tem. E não, dei um exemplo agora há pouco, não sei se misturando aqui com tudo aquilo que eu estava falando, eu digo, floral não tira nada. Eu brinco com os meus alunos que qualquer dia a Doril vai me processar, porque eu digo que floral não é Doril. Tem dor de cabeça, tomou Doril, saiu. Se você tem medo, tomar floral não vai tirar teu medo, não. Mas aí entra a qualidade educativa do floral. Ele vai valorizar em você a coragem. E com isso ele vai criando essa transformação. Eu gosto muito de pensar no Holly. Quem conhece floral e os que estão chegando, procurem conhecer, mas não superficialmente. Recadinho de medo de cachorro, mímulo, sabe aquela coisa que parece receita de bolo, que nem é tão detalhada como uma receita de bolo? Medo de morte, toma aspen, medo de cachorro, toma mimo. Floral não é isso, por favor. Aqui entra outro aspecto educativo. Quem vai fazer terapia floral, quer dar aula de terapia floral, quer estudar terapia floral, entre ao máximo em todas as possibilidades de conhecimento. Lendo muito, praticando muito e vendo exatamente esta mudança, porque floral, estamos falando agora de Dr. Bach, florais ingleses trabalham essa transmutação. Por que eu falei do Holly? Você lendo estilo telegrama, é raiva, é ciúme, são palavras-chave desse tipo. Nada disso. Floral atua
atua no teu amor incondicional. Então, vocês querem coisa mais bonita que isso? Basta ver, e aí vocês tratem de estudar a assinatura dessas plantas. Quem é o Holly? O Holly vem lá do azevinho. Com o que se faz aquela planta? Na época de Natal, a gente faz as guirlandas de Natal. Vocês querem uma época de mais amor e um amor incondicional que o período natalino? Essa é a assinatura do Holly. Então, se vai falar de educação, estudem. Estudem e esmiuçem. Peguem essências florais de Bach, ampliem para conhecimento de outras essências. Vocês estão aí com IVC, tem os florais australianos, tem florais maravilhosos do Saint-Germain e outros que não é esse o momento para a gente falar. Mas pesquisem, busquem. Acima de tudo, estejam ligados a alguma entidade. Aqui vale a pena, nós estamos falando da SP Flor, que sempre busca esse aspecto educacional. A Kátia pediu para eu falar um pouquinho, se eu não me engano, eu estava meio distante o que ela estava colocando, falar um pouquinho do trabalho de Rios de Luz. Por que eu dei esse nome? Eu trabalho com cinesiologia integral. Na realidade, eu trabalho com memória celular. Hoje a gente sabe que tudo aquilo que a gente tem e sente e acontece com a gente tem um registro no corpo. E nem sempre a gente tem a verbalização disso. Usando-se do informante corporal, e para isso, de novo, estuda-se, não é assim, eu dou um toquinho e está resolvido. Tem estudo mais profundo, a gente vai lá longe. Então, a gente busca aquilo que está guardadinho por trás dos bastidores e que o corpo traz e que aí a gente pode trabalhar. Eu digo que é um trabalho que está muito ligado ao subconsciente, à tua história de vida. A gente age no consciente, mas na realidade a gente é meio fruto de toda a nossa história e de tudo aquilo que nós temos registrado até no nosso sistema de crenças. Então, usando desse teste muscular, eu também uso perguntando, aspas aí, para o corpo da pessoa que eu estou atendendo quais são os florais adequados. Então, claro que eu tenho uma anamnese daquela pessoa, mas na realidade a grande dona da verdade dela é ela mesma. Então, se eu posso buscar o floral que é pertinente a ela, aquele que vai ajudar essa transformação, eu vou usar dessas essências, vou repassar essas essências para ela. Então, nessa mistura de cinesiologia integral, saúde pelo toque, mais essências florais, mais acupuntura, mais alguma coisa, e nessa hora eu agradeço e quero abrir um parênteses para vocês. Se eu tiver 2 minutinhos. Muitas vezes a gente diz, mas eu fiz o curso de engenharia, mas eu quero trabalhar com terapia floral, foi bobagem ter feito o curso de engenharia. Eu vou dizer para vocês, qualquer coisa que a gente faça nunca é bobagem. Eu nunca usei tanto o meu trabalho como educadora e como artista, que fui, eu toco e já fiz teatro, etc., quando eu faço anamnese, quando eu converso com o outro. Então, tudo aquilo que vocês têm, usem como bagagem, mas com o foco na terapia floral. E cada um fazendo a anamnese do jeito que pode fazer. Eu dei para esse conjunto, esse arcabouço de tantas coisas juntas, o nome de Rios de Luz, porque eu acho que nada mais é do que a grande transformação que começou em mim. E dentro do possível, nesses últimos 30 anos, gente, nós estamos comemorando 30 anos que, mais do que eu, a Kátia vai poder falar dessa associação, de como vocês estão crescendo dentro da terapia floral. Eu fico feliz porque eu fiz uma pontinha mínima do fermento.
E foi pequenininha mesmo. Mas como ele fermentou em mim, eu espero que fermente em vocês. E com isso, queridos, eu não sei se a Kátia tem mais alguma coisa para dizer, mas se eu tiver que dizer uma palavra final, e eu vou falar antes da Kátia, eu quero agradecer. Eunice, olha, eu acho que é muito especial, assim, ouvir você falando, né? E já tendo que encerrar também essa nossa rememoração, né? Eu queria que você soubesse que para nós é um prazer imenso, né? E hoje nós estamos passando este recado para essa comunidade da terapia floral que floresceu, né? E que hoje ela frutifica a partir dessas sementes que você plantou, o Vu plantou, né? E que geraram a Abreflor, que trouxe a possibilidade de tantas associações surgirem, né? Seguindo essa tradição, né? Então é SP Flor, Rio Flor, Arte Flor, né? Sempre trazendo essa ideia, como o próprio Conselho Nacional de Autorregulamentação de Terapia Floral, que cuidou de se chamar, né, Conaflor. Então é uma coisa muito, muito especial, né? E eu queria, assim, nossa, em nome da SP Flor, agradecer muitíssimo a Eunice. Realmente é sempre um prazer ouvir as suas palavras, sempre tão interessantes, sempre tão envoltas em sabedoria, né? E aí eu gostaria de convidar a todos a seguirem a Eunice no Instagram, o arroba é Eunice Hermel. Está ficando um trabalho bem interessante. E os contatos para os cursos e atendimentos da Eunice estão aqui embaixo nos comentários desse vídeo, né? Esse curso maravilhoso, Rios de Luz, de Cinésio, eu fiz. É maravilhoso e a Eunice continua dando, hein? Fiquem espertos. Então, gente, muitíssimo obrigada. Foi uma delícia. E eu convido a todos que continuem assistindo a segunda jornada SP Flor, Forma e Informa. Hoje foi só o primeiro dia, nós teremos 30 dias de atividades muitíssimo interessantes e sempre buscando levar essa educação, né? Formando e informando a todos aqueles que quiserem saber algo sobre a terapia floral, sobre as essências florais e todo esse trabalho maravilhoso que começou aqui no Brasil com esse povo que tanto batalhou para que nós pudéssemos hoje, né, sermos terapeutas florais, utilizarmos as essências florais e desenvolvermos todo esse trabalho. Então, muitíssimo obrigado a todos e eu encontro vocês no decorrer do evento nesses próximos dias do Setembro Floral. Um grande beijo a todos e um beijo especial na Eunice e na Érica pelo trabalho que vocês ajudaram a gente a fazer. Muito obrigada. Um grande beijo. E, como sempre, eu termino mais uma vez meu namastê. Que o meu Deus saúde o de vocês. O meu divino está saudando o divino de cada um. Namastê.